quais são os problemas de engenharia que necessitam do conhecimento de hidrologia? Então, existem 4 problemas básicos de hidrologia, que é a água tão pouca nas secas, tanta água nas cheias, tão suja em função do problema de poluição e também tão cara, porque cada vez mais nós temos que construir infraestruturas mais caras para fazer com que a água não seja tão pouca na seca, nem tanta na cheia, nem tão suja em função da questão da poluição. Então, o primeiro problema que eu sinalizo é exatamente a questão de secas, que é um dos extremos hidrológicos, né? E as secas, elas acontecem com uma certa frequência. Na hidrologia, a gente vai precisar avaliar essa frequência de ocorrência dessas secas e tentar identificar como mitigar o impacto dessas secas. Essa mitigação ela pode ser feita a partir da construção e da operação de infraestruturas hídricas. Uma delas mais importantes são exatamente os reservatórios. Então, o reservatório é um transportador de água no tempo. E a gente vai ter que, então, dimensionar esse transportador de água no tempo. Quanta água, qual o tamanho desse reservatório? Quais são as dimensões que esse reservatório deve ter? E dado o aporte de água que vai chegar a esses reservatórios vindas do rio, quanta irrigação eu vou poder ter, quanto abastecimento humano eu vou conseguir suprir a sua demanda, quanta indústria eu vou conseguir também ter seu abastecimento satisfeito. Então, para poder responder essas perguntas de dimensionamento e de capacidade de utilização dessas infraestruturas, eu preciso do conhecimento da hidrologia. Sem a hidrologia, eu não sei exatamente qual deveria ser a oferta de água possível de ser explorada de um determinado reservatório, ou qual o risco que esse reservatório teria de falhar em um determinado ano. Então, nas secas, com relação a essa questão das secas, um exemplo concreto, então, é esse dimensionamento de reservatório, né, que seria chave para a redução da intensidade dessas secas. A construção dessa infraestrutura e o conhecimento da hidrologia é extremamente importante nessa direção. E o impacto das secas é um impacto extremamente relevante na nossa região, do Nordeste do Brasil, em outras regiões, no Sudeste do Brasil, né? Então, no Norte do Brasil também nós temos secas importantes. Então, seca então, é um tema, que a água tão pouca, é um tema da hidrologia e relevante para engenharia civil, para engenharia ambiental. Outro tema importante é exatamente a água tanta, né, que é exatamente o outro extremo na hidrologia, tá certo? Que é exatamente a água tanta que está associada aos processos de cheias. E essas cheias podem ser cheias urbanas, onde nós vamos ter aqui problemas ligados à questão de drenagem urbana e impacto na vida e das cidades, possibilidade até de perdas de vidas humanas, perdas econômicas associadas a essas cheias urbanas. E além das cheias urbanas, vamos também ter problemas ligados à própria infraestrutura de recurso hídrico que foi construída. Por exemplo, um reservatório, ele pode arrombar, ele pode ser destruído em função de uma grande cheia, né? Então a gente vai precisar também conhecer a hidrologia para poder dimensionar as obras de proteção, que é o vertedouro, por exemplo, de uma barragem. Como na cheia urbana, nós vamos precisar ter os conhecimentos de hidrologia para dimensionar qual deve ser o tamanho de um bueiro, qual deve ser o tamanho de um canal de macrodrenagem, né, e quais são as potenciais áreas inundadas que vão existir naquela região. Então, para poder não só dimensionar essa infraestrutura, como até mesmo em caso de uma infraestrutura que já foi dimensionada, e a gente poder identificar, inclusive, sistema de alerta para remover populações, etc. A gente precisa saber exatamente qual é a área inundada. Então, a hidrologia ela vai instrumentalizar a construção de infraestrutura e a operação dessa infraestrutura no que tange também a esse tema da questão das secas. Um exemplo que eu estou mostrando aqui é quando você não tem algum problema hidrológico, que você pode levar a uma destruição de um arrombamento de um reservatório. Esse reservatório que vocês estão vendo aí sendo destruído por uma cheia é exatamente o reservatório Arneiroz, que localiza-se no estado do Ceará. Esse reservatório já estava numa fase final de construção, aconteceram chuvas no mês de janeiro, muito intensas,
ainda não havia sido construído o vertedouro, a cota do maciço da barragem estava abaixo da cota do vertedouro e com isso houve um arrombamento dessa barragem. Tá certo? Então vocês estão vendo aqui o arrombamento da barragem e a destruição que essa barragem teve em termos de destruição de pontes e alagamento e destruição de algumas infraestruturas das cidades que se localizavam a jusante, né, desse reservatório. Então, um outro problema importante ligado à questão de recursos hídricos é a água tão suja. A água tão suja em função da questão da poluição. Então, a hidrologia é importante para poder saber qual é a capacidade de autodepuração desses corpos d'água, as vazões que vão possibilitar esse processo de autodepuração, né, e a questão ligada à qualidade de água, diluição e outras dimensões ligadas à questão de qualidade da água. E, finalmente, né, uma outra questão que está associada normalmente ao estudo hidrológico é exatamente a questão de avaliação dos custos dessas infraestruturas. Então, a capacidade de regularização e a garantia e a segurança hídrica no abastecimento das populações humanas ou nos usos econômicos são quantificados a partir do estudo da hidrologia. Então, aqui eu estou mostrando uma obra de grande porte que é exatamente a transposição de águas do São Francisco, né? Então, vocês estão vendo aqui a barragem de Sobradinho, depois disso a tomada d'água aqui para o norte, aqui, que é exatamente o eixo norte da transposição de São Francisco, o eixo leste da transposição de São Francisco. Esse eixo norte, por exemplo, abastece o estado de Pernambuco, o Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará com águas oriundas da transposição de São Francisco. Essas infraestruturas são infraestruturas caras, porque vão ter reservatórios, estações de bombeamento, vão ter canais, tá certo? Alguns deles túneis, né? Todos eles com um custo extremamente elevado. E o mapa vizinho mostra exatamente a infraestrutura hídrica já existente aqui no Ceará, reservatório Castanhão, com 7 bilhões de metros cúbicos, reservatório Oroz, com 2 bilhões aproximadamente de metros cúbicos, a construção da infraestrutura de canais, adutoras e estações de bombeamento para transportar água do Castanhão até a região metropolitana de Fortaleza, mostrando que essa infraestrutura de recursos hídricos é uma infraestrutura também que é uma infraestrutura cara e que para isso precisa ser corretamente dimensionada. E o correto dimensionamento dessa infraestrutura requer conhecimentos de hidrologia, para saber quanta água vai estar disponível em cada um desses reservatórios, quanta água precisa ser transposta no longo prazo para dimensionar essa infraestrutura e depois disso, para operar essa infraestrutura, saber qual é a probabilidade de acontecer uma determinada seca, dados os cenários de seca e os cenários de vazão que vão acontecer nos meses subsequentes, quando deve se iniciar um determinado racionamento ou a transferência de água de uma bacia para outra. Então, a hidrologia ela vai, então, instrumentalizar o dimensionamento de infraestruturas e a operação dessas infraestruturas de recursos hídricos, assim como também avaliar o impacto dessas intervenções nos ecossistemas, o impacto social que vai existir e o impacto econômico que a gente pode ter da construção ou não, os impactos positivos e negativos dessas infraestruturas ou da própria dinâmica da natureza. Então, esses conhecimentos são fundamentais para que a gente possa corretamente dimensionar e operar essas infraestruturas e tomar decisões mais acertadas.